O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que prepara uma intervenção militar na Venezuela. Você vai perguntar, isso quer dizer que os Estados Unidos declararam guerra à Venezuela? E se eu te disser que os Estados Unidos da América podem invadir a Venezuela? Mas nem mesmo a Organização das Nações Unidas chamaria isso de ato de guerra, e sim de intervenção com o consentimento das autoridades da Venezuela. Parece absurdo, afinal, Donald Trump não só quer invadir a Venezuela, mas também derrubar o líder de lá, Nicolás Maduro. Então, como os Estados Unidos da América podem invadir e derrubar o líder, e ninguém no mundo civilizado vai chamar isso de guerra? Neste episódio, analisaremos juntos as sutilezas dessa jogada de mestre. Os Estados Unidos da América vão combater os cartéis de drogas na Venezuela por terra. Foi essa declaração bombástica que Donald Trump fez na véspera, o que na prática significa uma ameaça de invasão militar direta a esse país. Isso imediatamente provocou uma reação do autoproclamado presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que já emitiu um decreto de mobilização e começou a preparar a população civil para a guerra. Anteriormente, fontes na Casa Branca declararam abertamente que a administração do presidente dos Estados Unidos da América está considerando a possibilidade de derrubar o ditador local, Maduro, e até anunciou uma recompensa de 50 milhões de dólares por qualquer informação que ajude a prender Maduro, que os Estados Unidos da América consideram o chefe de um cartel de drogas. Até hoje, os Estados Unidos da América apenas atacaram alguns navios nas águas do Caribe, mas na Venezuela, nem mesmo sob o pretexto de combate aos cartéis de drogas. Isso ainda é uma intervenção que viola o direito internacional e de fato significa uma declaração de guerra. Mas Trump tem uma carta na manga que lhe permitirá invadir, realizar uma operação militar, talvez até derrubar Nicolás Maduro, e ninguém no mundo civilizado vai chamar isso de guerra. Prepare-se, esta é uma história real de detetive. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 1º de outubro, e antes de começarmos este episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube, todos os dias saem vários vídeos analíticos de notícias sobre acontecimentos do mundo todo. Para que você fique por dentro de absolutamente todas as notícias, recomendo que se inscreva neste canal do YouTube e peço que deixe seu like e escreva qualquer comentário neste episódio. Isso ajuda muito. E assim, nos bastidores da Casa Branca, discute-se cada vez mais uma campanha em grande escala que levará ao aumento da pressão militar sobre a Venezuela com o objetivo de destituir Nicolás Maduro. As declarações de Trump sobre estar pronto para uma invasão terrestre fazem parte dessas discussões. O esforço para pressionar Donald Trump a invadir a Venezuela é liderado por Marco Rubio, o secretário de Estado e o conselheiro de Segurança Nacional. Marco Rubio há muito tempo afirma que Maduro é um líder ilegítimo responsável pela exportação de drogas para os Estados Unidos. E Rubio também defende a ideia de que, ao remover Maduro, os Estados Unidos da América podem se livrar também da Cuba comunista. Cuba depende do petróleo venezuelano e Maduro só permanece no poder com o apoio dos comunistas cubanos. Resumindo, se tirarem de quebra, tomarem o petróleo da Venezuela, isso pode acabar de vez com o regime também em Cuba. E não se surpreenda com essa obsessão de Marco Rubio por Cuba, porque os antepassados dele são de lá e ainda vamos voltar a esse assunto. Então, nas últimas semanas, os militares americanos realizaram ataques mortais contra navios civis que, segundo o governo Trump, transportavam drogas para gangues venezuelanas. Já em julho, Trump assinou uma ordem secreta instruindo os militares americanos a usarem força contra os cartéis de drogas que sua administração considera terroristas. O Pentágono reforçou as forças navais no Mar do Caribe, seguido por ataques militares americanos a navios civis. Em 2 de setembro, Trump anunciou 3 dessas operações em águas internacionais. E agora Trump declara: ok, as drogas não vêm mais pelo mar, chegou a hora de combater os cartéis em terra firme. Marco Rubio apoia essa ideia e já está desenvolvendo uma estratégia mais agressiva, usando informações de inteligência da CIA. O Pentágono já aumentou o número de suas tropas na região em mais de 6,5 mil soldados, e Marco Rubio está pedindo ainda mais para uma invasão completa. E aqui temos uma espécie de conluio quase clássico dentro das autoridades dos Estados Unidos. Ao lado de Marco Rubio estão John Radcliffe, diretor da agência de inteligência, e Stephen Miller, principal conselheiro de política interna de Trump.
E esse trio está pressionando Trump para que ele finalmente inicie uma verdadeira guerra contra o regime de Maduro na Venezuela. Segundo fontes, militares americanos planejam operações para identificar suspeitos no tráfico ilegal de drogas na Venezuela e, após serem identificados, eles serão atacados em solo venezuelano. O objetivo oficial dessas operações é impedir a produção e o tráfico ilegal de drogas na Venezuela e reforçar o controle sobre o regime de Maduro. Como representantes do governo Trump afirmam que Maduro lidera o tráfico de drogas na Venezuela, eles podem alegar que sua remoção do poder é, em última análise, uma operação de combate às drogas. Tudo parece perfeito para os americanos. Maduro é o líder de todo o tráfico de drogas na Venezuela. Estamos lutando contra as drogas, então simplesmente vamos decapitar toda a indústria de drogas desse país. E Rubio só incentiva ainda mais esse clima. Marco Rubio faz referência à acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, feita contra ele e outros funcionários venezuelanos ainda em 2020 por envolvimento no tráfico ilegal de drogas. Recentemente, Marco Rubio chamou Maduro de fugitivo da justiça americana e chefe de uma organização terrorista e grupo criminoso organizado que tomou o poder na Venezuela. Mas se você acha que esse é o verdadeiro plano de Donald Trump, que permitiria aos Estados Unidos da América invadir a Venezuela e ao mesmo tempo evitar acusações de guerra, não é bem assim. Maduro pode ser visto como chefe de cartel de drogas. Então, removê-lo seria combater as drogas, mas ainda assim, uma invasão militar pareceria guerra. Sim, os Estados Unidos da América já justificaram a invasão, inclusive para remover Maduro, pois consideram a Venezuela envolvida no tráfico e Maduro líder de cartel e terrorista. Só isso, mas mesmo esses motivos levantam dúvidas. Invasão de tropas é guerra, não importa a justificativa. E é aqui que começa a parte mais interessante. Em 2024 foram realizadas novas eleições presidenciais na Venezuela. De acordo com a contagem dos votos em papel, o opositor Edmundo Gonçalves venceu. Maduro ignorou as eleições e culpou a oposição por prejudicar o povo. O tribunal emitiu mandados de prisão contra eles e o próprio Maduro se declarou vencedor das eleições e, consequentemente, manteve o cargo de presidente. No outono de 2025, dois importantes líderes da oposição venezuelana declararam que seu movimento planeja desenvolver ações para o caso da queda do regime de Maduro e está discutindo essa possibilidade com a administração de Donald Trump. Então, a oposição já está se articulando com a equipe de Trump para, após a queda de Maduro, entrar no país e assumir o poder? E agora, fica sabendo que Marco Rubio, ainda em maio deste ano, se encontrou com 5 líderes da oposição venezuelana que fugiram secretamente para os Estados Unidos durante o que ele chamou de Operação Precisa. Não são só 5 opositores. Em breve explico quem são. Resumindo, os Estados Unidos ajudaram opositores a fugir do regime de Maduro. Na verdade, não é bem assim. Foi justamente Marco Rubio que, em maio deste ano, supervisionou a operação de transferência de 5 opositores venezuelanos que ficaram escondidos por 412 dias na embaixada da Argentina, onde Maduro não conseguia alcançá-los. Mesmo com mandados de prisão já emitidos pelo Tribunal da Venezuela. Por quê? Por que tiraram esses opositores da Venezuela e os levaram para os Estados Unidos da América? Vou falar disso mais tarde. E depois Rubio elogiou a líder da oposição, Maria Corina Machado, a quem ele chamou de Dama de Ferro venezuelana. Neste momento, apenas registramos isso. Marco Rubio atua junto à oposição venezuelana que ele mesmo retirou da Venezuela e levou aos Estados Unidos. Pedro Uruchurtu, um cara com um sobrenome tão difícil de pronunciar para Maduro como o meu, é um desses opositores e conselheiro da senhora Machado, que Rubio transferiu para os Estados Unidos da América em maio deste ano. Então esse cara declarou que a oposição elaborou um plano para as primeiras 100 horas após a remoção de Nicolás Maduro, que prevê a transferência do poder para o próprio Edmundo González, que concorreu ao cargo de presidente contra Maduro em 2024 e que de fato venceu. O próprio González está atualmente no exílio na Espanha. E os Estados Unidos da América reconhecem oficialmente González como presidente da Venezuela. E agora ouçam o que o nosso já conhecido Uruchurtu declara publicamente.
Estamos falando de uma operação para desmontar uma estrutura criminosa que inclui uma série de ações e instrumentos. Isso precisa ser feito com o uso da força, porque de outra forma seria impossível derrotar um regime como o que estamos enfrentando. O plano da oposição inclui convencer outros governos a tomar medidas diplomáticas, financeiras, de inteligência e de aplicação da lei. A oposição venezuelana está pronta para assumir o poder após uma operação militar dos Estados Unidos da América. Mas como fazer tudo isso sem que os Estados Unidos sejam acusados de iniciar uma guerra? De acordo com o direito internacional, o uso da força em outro país sem o seu consentimento ou a autorização do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas é ilegal e constitui um ato de guerra. E é aqui que está o detalhe mais importante de todo esse plano. O governo dos Estados Unidos da América, sob a administração de Joe Biden, reconheceu Edmundo González como o legítimo vencedor das eleições de 2024 e, consequentemente, como presidente da Venezuela. Ou seja, para os Estados Unidos da América, o presidente da Venezuela é González. Se esse mesmo González declarar seu consentimento para uma intervenção militar dos Estados Unidos da América, a administração de Donald Trump pode afirmar que isso é exatamente o consentimento necessário. Bingo! Nenhuma invasão, porque as autoridades do país pediram aos Estados Unidos da América para enviar tropas americanas e ajudar na luta contra o regime, ou melhor, contra os cartéis de drogas. Você se lembra, não é? E aqui vale lembrar que, durante seu primeiro mandato, Donald Trump apoiou a tentativa de levante de outro líder da oposição contra Nicolás Maduro e impôs sanções punitivas contra a Venezuela. No entanto, as medidas atuais parecem ser muito mais abrangentes, principalmente devido aos ataques militares americanos e ao aumento da presença militar. Por fim, algumas palavras sobre por que Marco Rubio se tornou o principal impulsionador da operação militar dos Estados Unidos da América na Venezuela. Marco Rubio é filho de imigrantes cubanos. E ele há muito tempo afirma que a remoção de Maduro do poder enfraqueceria o aliado próximo da Venezuela, o governo comunista em Cuba. Além disso, Marco Rubio e muitos políticos republicanos entendem perfeitamente a importância dessa questão para os eleitores da Flórida com raízes cubanas e venezuelanas, muitos dos quais são contra os governos de seus países. Além disso, em 2019, Marco Rubio apoiou Juan Guaidó, líder da oposição venezuelana que tentou tirar Maduro do poder. Naquela época, o golpe fracassou. Em 2020, um ex-soldado americano das Forças Especiais também tentou um golpe e foi capturado. Por isso, agora tanto Marco Rubio quanto Donald Trump parecem finalmente dispostos a fechar este capítulo da história relacionado a Nicolás Maduro. E, como você pode ver, todos os aspectos jurídicos já estão alinhados para isso. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá você encontra PayPal, Buy Me a Coffee, Patreon, até carteiras de criptomoedas e cartões bancários. Em resumo, na descrição está escrito: apoiar o canal do YouTube de Alexei Pitti? Escolha o formato que for mais conveniente para você. Vou ficar muito grato por qualquer apoio de vocês. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.